Segundo Congresso de Psicologia Brasileira, trabalha em comunicação oral com o título de Papel do Psicólogo no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, NASF, Potencialidades e Desafios. Autoras, Júlia da Luz Veloso, Maria dos Remédios, Cíntia Raquel, todas com vínculo com a Unisuma, Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão. Dentre as políticas públicas de saúde, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF, ele é uma política porta de entrada para a atuação no campo social do profissional de psicologia, em função de um apoio financeiro que é dado ao governo federal para a implementação e manutenção dessas equipes. Além disso, ela é relativamente nova, posto que sua portaria se deu em 24 de janeiro de 2008. Tendo em vista isso, foi despertado interesse pelo conhecimento dessa política pública, bem como a reflexão sobre as potencialidades e desafios da atuação do profissional da psicologia ali. Sendo assim, esse trabalho é um relato de experiência desenvolvido por acadêmicas de psicologia do 5º período por meio da disciplina de políticas públicas e a avaliação de programas sociais. E a partir dessa experiência, já adiantando, foi possível perceber a relevância do psicólogo na saúde pública, posto que a população é necessitada de informações básicas e de cuidados, justificando a grande demanda na procura por esse profissional. Metodologia. O nosso objetivo foi conhecer a política pública do NASF, bem como a compreensão de suas potencialidades e desafios. Esse trabalho ele possui configuração qualitativa, ele é transversal e exploratório. E para isso foram realizadas 4 visitas nos respectivos dias do ano de 2019, dia 25 de outubro, dia 12 e dia 13 de outubro, e dia 28 de novembro, em 3 UBS, né? E em tais visitas foram feitas observações acerca da estrutura, da dinâmica da UBS, foram feitas participações em atividades grupais, entrevistas semi-estruturadas com a psicóloga do NASF, que atua nessas UBSs, e tais resultados foram observados, foram comparados com a teoria, a fim de refletir sobre essa questão das potencialidades e os desafios encontrados. Então, essa pesquisa, ela percorreu essa experiência, né? Ocorreu no município de Imperatriz do Maranhão. A primeira visita ela foi realizada no bairro referente ao Bom Sucesso, em que foi realizada uma entrevista com a psicóloga do NASF, né? E por meio dessa entrevista foi possível perceber a importância desse profissional na política pública, no NASF, que, segundo relatado, tem como objetivo trabalhar aspectos da saúde mental, prevenção e principalmente psicoeducação, pois, segundo a psicóloga, assuntos simples a população desconhece. Então, enquanto promoção, né, enquanto agente de formação, de mudanças, o psicólogo, nessa política pública, ele atua na disseminação de conhecimento. E, por conseguinte, foi discutido sobre as fragilidades na atuação dentro dessa política pública, né? E, segundo ela, a inserção de psicólogos nos postos de saúde deveria ser maior, pois possibilitaria um trabalho mais abrangente, né? E essa realidade ela também foi evidenciada na literatura, por Klein e de Oliveira, 2017, em que foi apontado que há um grande número de equipes de saúde da família e UBS para apoiar e uma oferta assistencial de psicólogos insuficientes para abarcar essa necessidade da população. Então, essa articulação, ela realmente fica comprometida. Acerca das modalidades de atendimento presente no NASF, foi relatado sobre os atendimentos domiciliares, a terapia em grupo, campanhas preventivas, como o programa Saúde na Escola, né? E foi dado ênfase aos grupos terapêuticos, né? Que ela evidencia um desafio. Os usuários, eles preferem atendimento individual e possuem certa resistência a esse atendimento grupal, até pela falta de conhecimento também de como funciona e tudo mais.
Então, o desafio que se coloca aos psicólogos é como prestar essa assistência qualificada, integral, sem reproduzir aquele modelo tradicional da psicoterapia ou do modelo clínico, né? Foi discutido ainda sobre o processo do trabalho em equipe dentro da UBS, das UBSs. E foi respondido que nas políticas públicas não há um trabalho isolado, sozinho, posto que esses profissionais, eles trabalham em visitas, pactuações, ações. Então, ela destacou que em visitas domiciliares, por exemplo, já aconteceu de a equipe toda em uma visita, cada um com sua visão profissional, fazendo um atendimento ampliado. E esse relato dela, nessa entrevista da psicóloga, condiz com os instrumentos de apoio do NASF, como o apoio matricial, clínica ampliada, o projeto terapêutico singular. Então, a existência do NASF é uma forte contribuição para essa interdisciplinariedade. A segunda visita, ela foi realizada em outra UBS, né, do bairro Santa Rita. E foi possível presenciar e conhecer um grupoterapia, né, que eram de adultos. Aqui estavam sendo assistidas pela psicóloga, mas também tinha a presença da enfermeira, da fono e de uma estudante de psicologia, uma estagiária. Esse grupo ele foi nomeado até assim como Renascer, né? E o trabalho desenvolvido com eles ali naquele dia envolviam músicas, pintura, relaxamento. Cada área de conhecimento, a enfermagem, a fonoaudiologia, a psicologia, com sua contribuição ali naquele grupo terapêutico. A terceira visita ela foi realizada na UBS do bairro Bom Sucesso e teve o objetivo de presenciar e conhecer as crianças, né, que estavam sendo acompanhadas ali pela psicóloga no NASF, bem como esse trabalho de grupoterapia infantil, que estavam sendo desenvolvidos com elas, né, com eles. No entanto, nesse dia não houve a realização dessa atividade, né, posto que as crianças não compareceram, mesmo tendo aviso prévio, né, as crianças não compareceram com as mães. Então, percebe-se aí esse desafio, que ao contrário do outro grupo terapia, né, visitado em outra UBS, nem todos os usuários do NASF são adeptos a esse modelo terapêutico. A última visita foi uma intervenção realizada no NASF referente a uma outra UBS, né, do bairro Planalto. Foi tido como objetivo a interação e a conscientização dos pacientes acerca de aspectos positivos de sua personalidade, por meio de uma dinâmica chamada Feira das Qualidades. Então, ao longo da intervenção, foi possível verificar as demandas que a paciente ali presente poderia estar passando e também perceber o olhar diferenciado da psicóloga nas reflexões sobre a dinâmica, né? Bem como ali teve a participação da enfermagem, né? E de outros profissionais presentes. Mediante a experiência apresentada, foi possível refletir sobre os desafios do psicólogo na atuação no NASF. A exemplo, a alta demanda de atendimentos para um só psicólogo. Esse foi o desafio mais persistente, mais evidenciado. E isso relata, né, que vem prejudicando, especialmente a articulação com as equipes. Diante dessa reflexão, foi inevitável também a comparação com o estudo de Pereira e Gama, que eles evidenciaram que Imperatriz ele é o município detentor de maior número de núcleos de apoio à saúde da família do Maranhão. E na cidade imperatrizense, é possível identificar esses desafios, né? Então, suponha que em cidades de semelhante porte, em que a quantidade de núcleos é inferior, as dificuldades são mais comprometedoras ainda, né? Por fim, esse relato de experiência, ele propiciou esse conhecimento acerca do papel do psicólogo na prática, bem como constantes reflexões acerca de como deve ser essa atuação, especialmente em relação às modalidades de atendimento, a articulação com as equipes de saúde da família, porque não é um trabalho isolado, né? Tem ali as diretrizes, o funcionamento próprio do NASF. Então, o psicólogo, no contexto da saúde pública,
ele assume esse papel de profissional de referência em saúde mental. E essas são as referências.